Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre podemos comemorar ou usar algo que é de origem pagã? Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que deixe o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Quem quiser deixar algo nos comentários é opcional. E agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, quem deixar lá um comentário, eu estarei lendo e respondendo. Tá certo? E vou pedir que quem ainda não se inscreveu neste canal, que estiver ouvindo, que se inscreva no canal do Senhor, que é este. Eu sou apenas o administrador, o mordomo, tá bom? Então, vamos fazer uma oração juntos agora para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais este momento. Que o Espírito Santo me tome neste momento, seu mensageiro falando. Que me use, Senhor, como seu instrumento, para que me inspire. E que todas as palavras que eu disser, seja quanta sua, vem do Espírito Santo do Senhor, que eu seja apenas um instrumento, Senhor. Que os três maiores pastores do mundo estejam aqui nos ensinando. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática nossas vidas as verdades que estão ensinadas. Que assim seja, querido Deus. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, muitas pessoas falam, não pode comemorar Natal porque é uma festa pagã. Muitas pessoas falam, meu filho não vai participar da festa junina porque é uma festa de origem pagã, uma festa que não é correta. Não pode comemorar a Páscoa porque não é uma festa correta. Não pode comemorar o Corpus Christi porque não é uma festa correta. Não, Papai Noel não é coisa de Deus. Não pode comemorar aniversário. Não sei o quê. Será que isso procede, queridos irmãos? Por exemplo, eu posso construir, por exemplo, algo ali, um comércio, no lugar onde era uma igreja pagã? E aí? Queridos irmãos, eu vou começar para vocês dando um grande exemplo. Qual é o nome da cidade que existe lá no céu? Nova Jerusalém. Que faz menção ao quê? A cidade de Jerusalém, que é a cidade de Jerusalém, capital de Israel, né? Lá, que fica aqui em Israel, na Europa. Aí eu falo para vocês. Se Israel lá está Jerusalém, mas Jerusalém, ela foi sempre uma cidade pura? Não. Não, né? Não, porque o Israel se corrompeu. Não, mas eu não falo isso, eu falo antes. Jerusalém, ela começa a ser citada lá no início da Bíblia, quando surge aquele rei, que ninguém sabe quem era, sua descendência, somente que ele chamava Melquisedeque. Melquisedeque, ele era o rei da onde? De Zalém. Zalém era o reino que ficava justamente onde é Jerusalém, né? Mas e aí acaba, queridos irmãos, que esse rei, ele fala que ele era um sacerdote do Senhor, então era um rei que servia a Deus. Ele era rei e sacerdote, né? Mas aí ele some. Depois, lá na frente, a gente vem falar da cidade de Jebus, que é onde viviam os jebuseus, né? A cidade de Jebus era Jerusalém, e era uma cidade pagã. Era uma cidade onde adoravam vários deuses e um monte de coisa. E aí, quando Davi virou rei de Israel, o que acontece? Jerusalém, ele percebe que aquela cidade de Jebus, aquele lugar, era um lugar excelente para ele montar a capital de Israel.
porque era um lugar alto, era um lugar que era murado em volta, era uma fortaleza que ele precisava para montar capital, para se defender de inimigos, para se defender de qualquer ataque. Ele então decide atacar os jebuseus e tomar aquela cidade, né? E reza a, a história, né? A Bíblia não fala muito, mas que uma das mulheres de Davi seria dessa cidade, né? A Gite, né? Que era a mãe de Adonias, né? Que ela pertencia a essa cidade. Então, Joabe, ele foi e tomou a cidade, né? E por isso ele acabou virando, daí falou que ele conseguisse tomar essa cidade seria o novo general, né? E aí Joabe tomou a cidade, ele entrou por baixo lá, por uma gruta, né? Uma coisa de água, um tanquinho de água, ele entrou, tinha uma passagem que ele acabou saindo dentro da cidade. E provavelmente ele tinha algum informante lá dentro, alguma coisa, né? Que passou essas orientações para ele. E ele tomou Jebus, né? Jebus foi derrotada, e aí Davi invadiu, e ele pegou, e quando ele assume a cidade, ele dá o nome para a cidade de Jebusalém, né? E Jebusalém, né, acabou virando, em português, Jerusalém, né? Ajuntou os dois nomes. Então, é Jerusalém, que era pagão. Capitam? E outros lugares onde Israel viveu ali, o povo, também é de origem pagã. Então, e você vê aonde que Deus escolheu fazer o templo, onde que ele ia morar. No meio de um lugar pagão. Então agora a gente vem perguntar, então será que hoje eu posso participar ou comemorar alguma festa pagã? Claro que sim, desde que eu tenha entendimento do que está acontecendo ali. Que nem o Natal. Se nós olharmos as descrições do nascimento de Cristo, a gente percebe o quê? Que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Não. Ele nasceu em setembro, outubro. Que bate com o clima que estava, todas as descrições na Bíblia. Né? E o que existia antes, no dia 25 de dezembro? Existia a comemoração a um deus pagão, né? Que era o deus Sol. Né? Então, era uma festa destinada ao deus Sol. Depois que isso foi sendo abdicado, que começou a vir a Deus, a Jesus e o cristianismo começou a tomar conta do mundo, acabaram então trocando o dia do Sol, ali na comemoração, para o Natal e colocaram que era a comemoração do nascimento de Jesus. Tudo bem. Tudo bem. Só que a maioria das pessoas, o problema está na maneira como você vai enxergar e comemorar o Natal. A maioria das pessoas, elas enxergam o Natal como pisca-pisca, como árvore de Natal, como Papai Noel, com presentes. E aí eu falo para vocês uma coisa interessante. Quando a gente faz um aniversário, quem é que ganha presente? As pessoas convidadas ou o aniversariante? Ah, aniversariante. Então, por que, se você está comemorando o Natal, o aniversário de Jesus, nós é que temos que ganhar presente de Natal? Entenderam? Quem tem que ganhar os presentes seria Jesus. E o pior, você está comemorando o Natal, fala que a comemoração do nascimento de Jesus, aniversário de Jesus, e o aniversariante não está na sua festa? Como é que pode? Uma festa ser aniversariante? Ah, mas como é que Jesus vai estar em todas as festas? Jesus é onipresente, ele pode estar em todas ao mesmo tempo. Só que as pessoas precisam trazer ele para dentro da festa. O símbolo do Natal não é o Papai Noel, não é os piscas. Isso aí é tudo comércio, Papai Noel, pisca, árvore. Isso aí é comércio. Os caras encher o bolso de dinheiro. O principal do Natal é Jesus. Então, eu pergunto aqui, quantos de vocês, por exemplo, tem um presépio no seu Natal? Na sua casa? Eu tenho um presépio. Pequenininho, mas eu tenho um presépio. Maria,
José, né? E Jesus lá no bercinho dele lá, no Moisés dele, né? Se é Moisés, se é bercinho, né? A manjedoura, né? Então, ele tava lá, Jesus. Então eu tenho esse coisa e eu ponho lá no meu Natal. Ah, mas isso não é adoração? Não. Eu sei que aquilo ali não é Jesus. Eu sei que aquilo ali não tem nenhum poder. Eu não estou adorando aquela imagem. Não. Ela está ali para, enquanto eu vou, quando eu montar a minha árvore, eu monto a árvore de Natal, pisca, tudo. Eu começo a montar os enfeites lá para o meio do fim de outubro. E aí fico até começo de janeiro com os enfeites, né? Mas aí eu falo para vocês, eu quero olhar para a árvore de Natal, olhar para o presépio do lado, olhar para o presépio e lembrar que eu estou comemorando o nascimento do meu Salvador. O nascimento daquele que se fez carne, que era Deus, que se fez carne, que era imortal e se fez mortal para morrer por mim, para que eu tivesse o direito à vida eterna. Então eu vou olhar para aquilo ali para me lembrar disso. Mas ali eu não estou adorando, tem uma diferença, né? Eu não chego ali, me ajoelho e faço uma oração e me benzo. Não, você entendeu? Aquilo ali é simplesmente para me lembrar da comemoração verdadeira do Natal. Agora, pergunta para as crianças, 99% das crianças, se você perguntar que é Natal, eles vão falar Papai Noel. Vê quantas que vão falar de Jesus. Então, daí está o problema de comemorar o Natal. Você tem que comemorar da maneira correta. Jesus é aniversariante, ele é um anfitrião, né? Pode não ser o aniversário dele, mas é uma comemoração pela vinda dele ao mundo. Então, ele é um anfitrião, ele tem que estar presente. E isso vai o mesmo para a Páscoa, você entendeu? A Páscoa é a comemoração pela ressurreição do Salvador. Então, na sexta-feira de cinzas ele morreu, no sábado ele descansou e no domingo de Páscoa ele ressuscitou. Certo? A Páscoa não deve ser mais comemorada segundo a Bíblia, segundo Jesus nos deixou, e sim a Santa Ceia. Porém, tudo bem, eu posso comemorar a Páscoa, posso comer um chocolatinho, ovo de Páscoa? Posso, problema nenhum. Só que eu tenho que lembrar que a Páscoa não é o coelho da Páscoa. A Páscoa é Jesus. Então eu tenho que lembrar daquele que está sendo homenageado também na Páscoa, que é Jesus. Entendeu? Ele está sendo homenageado ali por ter ressuscitado, morrido e ressuscitado por nós. E mais uma vez eu vou lembrar da morte e ressurreição do meu Salvador. Que dessa morte e ressurreição é que vai vir a minha salvação. É dele. Então eu vou lembrar mais uma vez. Então eu posso. Aí vem Corpus Christi. Eu posso comemorar Corpus Christi? Claro que eu posso e devo. Corpus Christi é uma festa, corpo de Cristo. É mais um momento para eu trazer Cristo como sendo anfitrião. Então, eu posso ir lá com aqueles tapetes, não preciso ir lá. Mas eu posso aproveitar o momento, e vai ser feriado, então é um momento onde eu posso estar reunido com a minha família, falando de Cristo. Aproveitando para falar do anfitrião, que o corpo dele desapareceu, que chegou lá as mulheres lá para preparar o corpo dele, né? Porque não deu tempo de preparar o corpo para ser enterrado lá, para ser coisa por conta do tempo, né? Que ia dar o sábado e eles não faziam as coisas no sábado. E quando ela chegar, o corpo não estava lá. Então, essa comemoração é a comemoração do corpo que sumiu. E depois Jesus apareceu vivo para elas. Ou seja, o corpo sumiu porque ele apareceu vivo. Então é mais uma maneira de eu falar de Jesus para as pessoas, para meus filhos, para minha família, para vizinhos. Aí vem São João, festa junina. Né? Mas antes uma coisa, vocês sabiam que o mês de agosto é homenagem ao imperador romano que era idólatra, que era pagão? Augusto César? E o mês de julho, em homenagem a Júlio César, outro imperador pagão. Então, quer dizer, nós temos que entender que nós estamos cercados de coisas que vêm do paganismo, né?
Ou se você vê, por exemplo, o sábado em inglês, se você olhar o sábado em inglês, é Saturday. E quem que era Saturno? Era um deus pagão, era um deus romano, né? Era Saturno. Então Saturday era o dia de Saturno. Você tá entendendo? Você entendeu? Então, queridos irmãos, era o dia de Saturno. É o dia de Saturno. E em português é o sábado, né? Então, a gente comemora a guarda do sábado, né, que é o dia do Senhor. Então você vê que eu não preciso fugir eu posso comemorar essas festas, não tem problema algum. Por exemplo, o finados, né? As pessoas costumam no finados ir levar flores no túmulo de quem já morreu, né? Porque é o dia dos mortos. Porém, a gente entende ali na Bíblia que não adianta, porque os mortos não sabem de nada, eles não estão nem ali, eles estão tão ali, mas estão inconscientes, eles estão no sono profundo, só vão acordar quando Jesus voltar. Não adianta eu ficar indo levar flor para minha cachorrinha que está aqui do lado, aqui no túmulo dela, onde ela morreu, e falar com ela, um monte de coisa, não adianta, ela não está me ouvindo. Tem aqueles que acreditam, a pessoa agora está vendo, olhando para a gente, tá do céu, está cuidando da gente, tá de cima. Não está nada, ela não está lá em cima, ela tá na sepultura. Tá entendendo? Então, eu preciso aproveitar esse dia e ir nos cemitérios, aproveitar as pessoas que estão indo lá e pregar para eles, não que eles estão errados de ir ali, mas pregar para eles uma mensagem de esperança, de um dia eles poderem rever aquelas pessoas que estão ali, de verdade. É para chegar na pessoa e falar, ó, você sabe o que a Bíblia nos ensina? Jesus nos ensinou que a morte é só um sono, que a pessoa fica no sono profundo, que a morte não é o fim. E ele nos deixou a promessa que ele vai voltar para nos buscar. Ele vai ressuscitar quem já morreu e vai transformar os que estiverem vivos, os que estiverem salvos. E juntos, todos os salvos que aceitarem o sacrifício de Jesus e servirem a Ele nesta vida, né? Se arrepender dos seus erros e perdoar quem cometeu erros conosco, essas pessoas estarão, através da graça de Jesus na cruz, por ter morrido lá na cruz por nós estaremos juntos novamente, lá no paraíso. Essa é a promessa, né? Então, você pode um dia reencontrar seu parente. Só que para isso você tem que crer nessa promessa, você tem que ser abençoado e ser contemplado pela graça que Jesus está nos oferecendo. Entendeu? Então é uma maneira de você trazer uma esperança para aquela pessoa que está ali sofrendo pela perda daquele ente querido. Claro que infelizmente vai ter aqueles que vão agir com ignorância, como um vídeo que eu assisti outro dia, que eu fiquei horrorizado. Né? O pessoal da minha igreja, eles vão nos cemitérios nesse dia, tentar trazer paz, tentar trazer um pouco de esperança para essas pessoas que estão sofrendo pela perda do ente querido lá no cemitério. Né? E um cara, de repente, lá dentro do cemitério, começou a atacar os fiéis da minha igreja que estavam lá tentando ajudar aquelas pessoas. Começou a atacar, começou a falar que eles estavam caçoando quem estava lá, naquele coisa. Você entendeu? Isso é coisa do demônio, é coisa demoníaca. Nós não podemos deixar que o inimigo nos use dessa maneira. Pessoas que estão ali querendo fazer o bem e o cara atacar as pessoas daquela maneira, eu fiquei horrorizado de ver aquilo. Então, queridos irmãos, nós podemos comemorar, né? Então, que nem, por exemplo, o dia dos avós é uma festa também pagã, porque é o dia de Santana. Santana era a avó de Jesus, né? Era a mãe de Maria. Então, nós podemos entender que ela era a avó de Maria, né? A Santana. Era Ana, né? Se não me engano, né? A avó de... Então, é Santana porque é Santa Ana. Sim, mas você vai falar Ana, a voz de Davi, não precisa falar Santa Ana, né? É Ana, a voz de Jesus.
Então, eu posso comemorar os avós, como se eu tivesse avós, eu iria comemorar com eles, né? Entendeu? Então, não é porque é uma festa pagã que eu não posso comemorar, né? Então eu posso, sim, desde que eu traga a verdadeira essência para a comemoração. Desde que fala no programa aniversário. Gente, por acaso, Jesus não faz festas no céu? Deus? Claro que faz. A Bíblia fala que cada vez que um ser humano se volta para Deus, se converte, se batiza, Deus faz festa no céu. E um exemplo foi a parábola do filho pródigo, né? Que quando o filho pródigo retorna para o pai mata o melhor animal que tinha lá e faz uma festa em homenagem ao filho que voltou. E é isso exatamente que Deus faz no céu. Que ali é um exemplo do que Deus faz no céu. O pai ali está representando Deus. O filho está representando nós, seres humanos falhos, que estávamos no caminho errado e que estamos nos voltando para Deus. Então, ali está a representação do que Deus faz no céu quando o servo volta. E quem é o irmão do filho pródigo na história ali? São pessoas que já estão dentro das igrejas, que estão ali convivendo com Deus, seguindo o que Deus orienta, e que quando vê uma pessoa que fez algum mal para ele, por exemplo, alguma pessoa que fez algo errado, um assassino, por exemplo, estuprador, um pedófilo, ele chega ali querendo congregar, querendo se converter, se batizar, querendo mudar, e ele fala, não tem que rejeitá-lo. É isso que ele está pregando ali. Seja quem for que chegar na nossa igreja, nós temos que abrir a porta e receber de braços abertos. Até porque a igreja não é nossa. Eu não tenho direito de dizer quem entra ou não na minha igreja. Nem eu, nem nenhum dos irmãos da igreja, nem mesmo o pastor, nem nada. Nem a igreja que tem dono, como por exemplo a Universal, que é do Macedo, a Assembleia do Malafaia, ou a da Graça do Soares, ou a Mundial do Valdemiro Santiago. Enfim, nem eles próprios podem impedir ninguém de entrar na igreja deles. Ninguém eles. Porque a igreja não pertence a eles, é de Deus. Nem o padre, nem ninguém. A igreja pertence a Deus. Então eu tenho o direito de estar ali. Se aquele ali é o lugar do Senhor, eu tenho o direito de estar ali. Você entendeu? Eu quero. E eu vou. Você está entendendo? Então nós temos que ter as pessoas de braços abertos. É isso que Jesus estava ensinando naquela parábola. Então, queridos irmãos, resumindo, eu posso sim participar. E, por exemplo, eu posso fazer um comércio, uma escola, um comércio, onde era uma igreja pagã, uma coisa, posso. Eu faço uma oração, eu expurgo as energias ruins, oro a Deus ali, faço uma segunda de oração, depois purifico as coisas de dentro, depois faço outra oração, monto meu comércio, faço outra oração, depois antes de inaugurar, faço outra oração, e eu transformo o lugar que era pagão num lugar santo. Foi o que Deus fez com o Jebus. Transformou um lugar pagão que era Jebus num lugar puro e santificado. Né? A ponte de Jerusalém, seu sinônimo da pureza, ao ser chamada a cidade lá no céu de Nova Jerusalém. Então o lugar que era pagão passou a não ser mais. Você entende? Então, não importa de onde veio a origem de uma festa, uma coisa, eu posso comemorar. Não tem erro nenhum em fazer isso. Desde que eu compreenda o que é realmente aquilo ali. Né? Eu posso comemorar o Natal, desde que eu entenda que eu estou comemorando o nascimento do meu Salvador, que ele é o anfitrião da minha festa, da minha comemoração, entendeu? Eu posso comemorar a Páscoa, desde que eu me lembre que eu estou comemorando a ressurreição do meu Salvador. Eu posso comemorar o Corpus Christi, desde que eu me lembre que eu estou comemorando, né, a ressurreição também do meu Salvador, já que eu estou comemorando o corpo de Cristo, né? Ou seja, o corpo ressuscitado de Cristo. Eu posso comemorar a festa junina, desde que eu compreenda que ali é uma homenagem aos apóstolos João e Paulo. Santo Antônio não esquece, porque aí já é coisa pagã, é outra história.
Mas agora eu vou estar ali, estou comemorando ali. Comemorando é uma comemoração pelos apóstolos João e Pedro, na verdade, né? São João e Pedro. Então, quando eu olho para João e Pedro, o que eu vou falar? São os dois apóstolos que escreveram livros na Bíblia do Novo Testamento. João era o apóstolo amado, foi o apóstolo que foi escolhido para cuidar de Maria, a mãe de Jesus, depois que ele morreu crucificado, né? Então, comemora, então eu posso, além de falar desses dois apóstolos, falar dos outros apóstolos, quem foram esses homens, falar como eles foram escolhidos, é uma maneira, entendeu? Então a gente pode participar, claro, desde que a festa não seja no sábado, né? Porque sábado é um dia para o Senhor, então eu não posso pegar um dia que é do Senhor e participar. Mas do contrário, eu não vejo problema nenhum. Se for uma festa no domingo, eu participarei de boa, que nem eu sou professor. Se tiver uma festa junina no domingo, conta comigo. Agora se for no sábado, eu não posso. Não é porque eu sou adventista, não é porque eu sou um cristão, não é porque eu sirvo ao Senhor, que eu não vou comemorar festas. É claro que eu vou. Só que eu tenho que mostrar para os meus filhos, para quem quer que seja, que ali é a comemoração de algo mais fundo. Que não é só ali coisa. Né? Eu tenho que comemorar os apóstolos. E eu não posso chamar eles de São João, São Pedro, por quê? Porque eles não são, eles eram homens comuns como eu, como vocês. Eu posso falar que eu sou São Ângelo, então, Santo Ângelo? Ou falar que, por exemplo, alguém chama Celso, é o São Celso, Santo Celso? Não posso. Por que não? Porque não tem nenhum santo. O único santo era Deus, era Jesus e Deus, o Espírito Santo. Não tem santo nenhum. Os apóstolos, eles eram responsáveis por levar a mensagem do Evangelho, apenas isso. Foi um grupo de homens que Jesus escolheu para levar a mensagem do Evangelho adiante, para que o Evangelho chegasse a todo mundo, pudesse ser pregado para toda a humanidade, somente isso. Mas isso não faz deles melhor do que eu, melhor que ninguém. Você vê quando teve um homem que tentou se ajoelhar perante Pedro, ele falou, não, se levante, sou igual a você. Paulo fez a mesma coisa. Então, eles não eram São, então não são São Pedro, São João, não. É o João, é o Pedro, é o Paulo, é o Mateus, é o Marcos, é o André, é o Felipe, é o Bartolomeu, Natanael, Simão Pedro, Tiago Maior, Tiago Menor, né? Simão Zelotes, Tomé, Judas Tadeu, entendeu? Então, eu posso falar desse dia dos apóstolos. Aproveitar para falar desses homens que Jesus escolhido pelo próprio Jesus Cristo. Paulo, ou Saulo de Tarso. Homens escolhidos por Jesus para dar continuidade no evangelho que devia ser pregado para as pessoas. Captaram, queridos irmãos? Então, eu posso aproveitar tudo isso. Basta eu aproveitar da maneira correta. Então, eu tenho que entender. Eu entendo o Natal, o que é. Antigamente pensava no Papai Noel, no príncipe, hoje em dia não. Hoje em dia, para mim, o mais importante é Jesus. Então, eu tenho meu presépio, tá lá meu presépio. Todo ano eu ponho ele lá, quando chega em janeiro, eu guardo para usar o ano que vem. Já é o terceiro, acho que é o terceiro ou quarto ano que eu estou usando o presépio. Antigamente era só mês de Natal, agora tem o presépio. Mas lembrando que o presépio não é para adoração. O presépio ali não é santo. Não é uma coisa santificada. Ah, que eu vou lá e vou fazer oração no presépio. Não. Eu posso orar para Deus em qualquer lugar. Mesmo na frente do presépio, se eu quiser. Mas não porque ali está o presépio. Entendeu? Não porque está o presépio. Porque ali não é Jesus. Ali é uma representação do nascimento de Jesus. Por quê? É para lembrar que eu estou comemorando o nascimento de Jesus. Simplesmente isso. Tá certo? Mas eu não estou adorando aquela imagem. Essa é a diferença. Eu posso ter imagens, mas eu não posso adorar imagens. Você entendeu? Eu posso ter esculturas na minha casa, posso ter um monte de coisa, mas eu não posso adorar. Entendeu? Adorar não. Então é assim. Tá certo, querido? Então é assim. Então que nós, queridos irmãos, possamos servir o Senhor, que
que possamos comemorar o que tiver que ser comemorado, sempre, sempre trazendo como anfitrião o nosso Salvador. Porque se não fosse o seu sacrifício, nós não estaríamos aqui. Tá certo? Se não fosse ele nos deixar a Bíblia Sagrada, nós não seríamos nada. Tá certo? Se não fosse por ele ter vindo e morrido naquela cruz, e depois ressuscitado, e mandado ainda o Espírito Consolador para nós não seríamos nada. Porque se dependesse de nós estaríamos lá onde nós merecemos, no lago de fogo e enxofre. Se nós temos chance de se salvar, de ir para a vida eterna, não é nada por méritos nossos, mas é por mérito de Jesus e do Espírito Santo. De Jesus que morreu por nós na cruz, para que nós tivéssemos a oportunidade de ir para a vida eterna. E do Espírito Santo, porque quando ele foi derramado em nós, somente ele pode fazer com que nós sigamos e cumpramos as leis de Deus para alcançarmos assim a graça. Tá certo? Nós não somos salvos por nós. Nós não temos mérito nenhum. Só que para que o Espírito Santo haja na nossa vida, nós temos que permitir. Nós temos que querer e permitir que ele faça, que ele haja na nossa vida. Não é qualquer, ele simplesmente não vai agir obrigando a gente, porque Deus não obriga ninguém. Diferente de Satanás, Deus não obriga ninguém. Pelo contrário, né? Ele não obriga. Ele simplesmente vai lá e oferece. Se a pessoa quiser, então vai agir na vida da pessoa. Agora, se a pessoa não quiser, ele não pode, infelizmente, fazer nada, porque a pessoa não quer. Tá certo, queridos irmãos? Então, quem quer alcançar a salvação tem que aceitar o sacrifício de Jesus e deixar que o Espírito Santo guie a sua vida. Que seja feita a vontade dele em nossas vidas. Porque o mérito da nossa salvação é da Trindade, é de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Nosso de jeito nenhum. Nós não temos condição de chegar sozinhos na salvação de maneira alguma. Porque jamais o ser humano conseguiria seguir os mandamentos de Deus. Jamais. Sem ajuda. Tá certo? Então vamos fazer uma oração de encerramento, queridos irmãos. Queridos amados, obrigado por mais essa meditação, que nós possamos juntos estar comemorando as festas, a comemoração do aniversário de Jesus, a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, a Corpus Christi, festa junina, São João, Santo Antônio dos Apóstolos, que nós podemos estar comemorando tudo que tiver que ser comemorado, lembrando que o anfitrião é sempre o Salvador, é a Trindade, Pai. Que nós possamos sempre estar comemorando da maneira correta, tendo o anfitrião presente em nossas casas, e entender que não é porque algo foi pagão um dia que continua sendo. Ele pode deixar de ser e transformar numa coisa divina. Que nós possamos, Senhor, servir ao Ti, Pai, se entregar a Ti, Senhor, para que nós possamos servir a verdade e nada mais que a verdade, meu Deus. Que o Senhor esteja sempre conosco, Pai, que abençoe e faça com que nós tenhamos vontade e que todos aqui possam deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas, para que nós possamos ser agraciados pela salvação que Cristo está nos oferecendo com o seu sangue e carne naquela cruz. Senhor. Para que nós possamos, assim, ser atingidos por essa graça que Ele nos deu e possamos estar na vida eterna, Pai. Sabemos que só dependemos de Ti, Senhor, de nós nada, Pai. Que assim seja, Senhor. Nós possamos estar sendo obedientes e temente a Ti, Senhor, deixando a rebeldia de lado e servindo ao Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu peço também que as pessoas que estão me ouvindo no dia de hoje, inscritas no meu canal ou não, e aquelas que não estão me ouvindo, mas estão inscritas no meu canal, que estiverem trabalhando, que possam voltar para casa em segurança, Pai. Abençoa o caminho dela de volta para casa, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e agradeço e peço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro, agradeço e glorifico. Peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. E lembre-se, se você quer alcançar a vida eterna, a salvação, e um dia poder ver, por exemplo, seus parentes que já morreram, você precisa se entregar a Jesus. Entender que Ele é a salvação. Que Ele é a fonte de vida, a água da vida e é o pão da vida. E precisa deixar que o Espírito Santo mova a sua vida, para que você possa cumprir as leis de Deus, se arrepender dos seus pecados, a perdoar aqueles que fizeram mal e se purificar. Só assim você vai estar limpo, purificado e preparado para
a vida eterna. Está no caminho certo para a vida eterna, tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. E mais uma vez eu falo para vocês, mais uma vez eu peço, estude as Escrituras Sagradas. Somente ela pode nos levar à vida eterna. Somente ela nos apresenta a verdade de Deus. Então, mais uma vez eu peço, estude as Escrituras Sagradas. Obrigado, queridos irmãos. Grande abraço a todos. Deus abençoe.